Ok, como diz o Cleide. Hoje, então, é dia 26 de outubro de 2014, um dia que a nação vai escolher soberanamente, mais uma vez, quem é que vai ficar nesse poder aí. E isso de alguma maneira nos afeta. Mas de qualquer maneira, o nosso assunto aqui hoje, nós estamos estudando os crentes e os professos, o trigo e o joio. Antes, contudo, porém, pastor vai orar aqui por nós, fazendo um favor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Pai, por sua graça, por sua misericórdia, por seu amor. Obrigado por todos aqueles que estão dirigindo para cá neste momento. O Senhor traz uma unção nessa manhã, ó Pai, do Espírito Santo. Unge nossos corações, unge a sua palavra, abençoa o casamento nesse momento. Que realmente possamos pensar com o Senhor por meio da sua palavra. Amém. Toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa salvação, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. E o texto que nós temos utilizado, que é um texto clássico, né, para ver esse assunto, é aquele texto lá de Mateus 13, de 24 a 33, que contém as parábolas do joio, do grão de mostarda e do fermento. A parábola do joio mostra, né, nela o Senhor revela que ele tinha consciência que a igreja que ele estava criando com seu sangue, com o passar do tempo, ela ia virar uma mistureba, né? Ela sofreria a inserção de não regenerados, a intromissão de professantes, né? O reino, nesse aspecto, ele ficaria misturado. Ele sabe que não ia ser só flores, né? O Espírito Santo mesmo, através de várias passagens, nos alerta a respeito daquilo que espera o crente. No mundo tereis aflições, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições, o mundo vai te odiar porque me odiou. Então ele não... Eu gosto de Jesus, que ele, assim, ele não esconde o jogo, não. Ele fala rasgado, ele fala o que tem que ser falado. E além da inserção, né, da intromissão de professantes falsos e sem vida na igreja, que é revelado pelo Senhor, a consciência dele de que isso aconteceria, ele revela isso na parábola do joio. Na parábola do grão de mostarda, ele revela que sabia que com o passar do tempo o cristianismo iria se agigantar, iria crescer, iria se expandir a um ponto de se tornar uma instituição grandona, com aspecto de grandeza, pretensiosa, mas que, ao contrário dos propósitos pelos quais ele estabeleceu a igreja, ela ia estar envolvida com religião, com política e com negócios. Nós sabemos quando isso aconteceu. O pastor nosso, que é mestre da história da igreja, se bobear, ele começa a falar aqui do Constantino, do Concílio da Nicéia e etc. Eu falei por dois senhores, um de 80 anos e de 70 anos, sábado à tarde, todinha a história da igreja. Um era ateu e o outro católico. Por incrível que pareça, tem gente que não conhece a história da igreja. Então o Senhor, aqui na parábola do grão de mostarda, ele revela a consciência que ele tinha de que o cristianismo, vamos chamar assim, ele se tornaria um arvrão, né? Um arvrão cheio de grandeza, mas imiscuído nos assuntos políticos e nos negócios desse mundo. Bom dia. Bom dia. Bonjour. E nós até comentamos aqui, o nosso irmão Amâncio até gostou do comentário. Quando a gente estende essa ilustração do grão de mostarda que se tornou um arvrão, uma big tree, uma árvore gigante, abrigando todos esses pássaros nos seus ramos. Isso queria dizer o Senhor com essa linguagem simbólica, alegórica das parábolas de Mateus 13, que além da intromissão de falsos elementos, haveria intromissão também de doutrinas satânicas, de doutrinas demoníacas. Assunto esse que é expandido mais lá na frente, nas cartas de Timóteo e etc. Ou seja,
o que a gente comentava na semana passada é que aquela barulhada que sai de uma árvore cheia de pássaros ilustra a confusão que existe no testemunho cristão hoje em dia. A gente nem sabe o que se está falando aí, de tanta coisa que se fala, e a maior parte do... Ou seja, era esse o propósito de Satanás, abafar o grito do testemunho. Porque eu sei que está realmente aqui falando a sã doutrina e querendo falar de Jesus. Poucos conseguem te ouvir, porque existe uma confusão tão grande de testemunhos que não são verdadeiros testemunhos. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus te enriquece, meu Deus é dono do ouro da prata, e Ele é meu Pai, então Ele é obrigado a me abençoar, e cadê as cadeiras de roda, e não sei o quê, e esse monte de testemunho confuso que tem aí foi exatamente para abafar a voz da igreja. E por fim, na parábola do fermento, já. Na parábola do fermento, nós vemos que, além da intromissão moral, porque são 3 os males que assolam uma igreja, né? O mal moral, o mal eclesiástico e o mal doutrinário, né? O mal moral está ilustrado pelo joio, né? Que os elementos professantes sem vida que estão na igreja. O mal eclesiástico vai ser o último que nós vamos ver, nós ainda não estamos vendo, que é o mal que é promovido pelos espíritos malignos que enchem os líderes da igreja, alguns nascidos de novo enganados e a maioria não nascidos de novo, oportunistas, enche de ganância, né? E eles caem naquela situação que o Pedro divertiu para a gente não entrar nela, né? Pastorear, está lá em 1 Pedro 5, 2 e 3. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, e nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas tornando-se modelo do rebanho. Se o Espírito Santo através do Pedro faz essa advertência, para que a motivação daquele que está à frente de um corpo local não seja a ganância e nem o desejo de poder, é porque existia a possibilidade de surgirem líderes com o intuito de se darem bem, de lucrarem, de ficarem ricos à custa dos manipulados, e de pessoas que iriam manipular. Nós vamos ver isso no caso do Nicolau, mais para frente, no mal eclesiástico, que... Mas Nicolau, você tem citado Nicolau várias vezes nesses últimos três encontros. É porque nós ainda vamos falar dele. Mas é o outro que está falando agora, né? Mas não, esse Nicolau não é o Santa Claus, não. Esse Nicolau é aquele aqui de Atos 7, o diácono. Olha lá, está lá em... É porque nós não vamos entrar nesse assunto, porque nós já falamos do mal moral, nós estamos falando do mal doutrinário, e nós vamos deixar o mal eclesiástico por fim. E tem uma progressão de agravância aí. O mal moral não que ele não seja pernicioso e importante, mas o mal doutrinário é mais grave do que o mal moral. E o mal eclesiástico é mais pior de ruim do que o mal doutrinário. Nós vamos ver isso daqui uns 2 domingos. O Nicolau é esse rapaz aqui do Atos 6, 5. Lembra, os apóstolos eles ficaram sobrecarregados de serviço. Porque na primeira pregação de Pedro converteu 3.000. Na segunda pregação de Pedro converteu mais 5.000. A Elaine, imagina 8.000 pessoas aqui nessa sala. Nossa. Adolescentes cheios de testosterona, piscando para as irmãzinhas, as viúvas passando fome porque não tinha quem distribuísse o bolsa viuvez, né? O bolsa orfanato. Porque Deus, a proposta dele é essa: vir atrás do homem do jeito que ele é. E o homem do jeito que ele é problemático, ele é cheio de problema. Ele tem problema emocional, ele tem problema psiquiátrico, ele tem problema espiritual, ele tem problema hormonal, ele tem problema financeiro. E o lugar onde Deus cuida dessas coisas é na igreja. A igreja é o lugar de bênção. Deus trabalha através da igreja. Estou achando que a iluminação ali não está boa para você, não. Quer que eu fale? Acendei. Eu acho que pode pôr para trás um pouquinho isso aí, um pouco aí.
Será? O... Desculpa. É porque sabe o que você está falando? O reflexo da luz está... Então a igreja nascente, eu não gosto de falar primitiva, não gosto de falar nascente, ela começou a ter briga. Os convertidos helênicos, né, oriundos da cultura helênica, estavam brigando com os convertidos do judaísmo. A igreja ainda estava em Jerusalém, né, depois que ela foi se propagando. Então estava tendo um problema. Falou, vocês deram 3 pãozinhos para a viúva judia e só deu meio pãozinho para a viúva grega. Aí começou a ter tapa lá. O pessoal começou a se estapear por causa disso, brigando por causa de comida. Aí isso chegou no conhecimento dos apóstolos. Eles falaram, ó gente, eu não posso ficar cuidando dessas picuinhas, não. Nós recebemos uma comissão de evangelizar o planeta inteiro. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Jesus Cristo nos falou isso pessoalmente, antes dele ascender ao céu. Vamos fazer o seguinte, vamos orar aqui e vamos pedir o Espírito Santo. Isso é respondendo a sua pergunta aqui, Nicolau. Vamos orar aqui, isso está lá em Atos 6, né? Não, eu estou exatamente lendo aqui, você está lendo Nicolau, mas onde fala que ele tinha uma... Calma. Fala que ele era prosélito, né? Ele era um prosélito, ele é, como é que fala? Ele era um gentio, ele veio de Antioquia, ele era um romano, um cidadão romano, que se converteu ao judaísmo, e do judaísmo ele se converteu ao cristianismo. Entendeu? Aí eles só vão orar aqui e vão pedir o Espírito Santo de sabedoria e direção para a gente colocar homens para cuidar das panelas, para cuidar dessas questões menores, porque a gente não pode ficar encarregado desse serviço, não. Aí eles oraram e tal, e o Espírito Santo trouxe à tona essa turma aqui. 7 homens, como disse a Elane mais cedo, que tinham a reputação ilibada, eles votavam e etc. Né? E Nicolau era um deles. Ah, viu? Esse pegando Nicolau, seu pé. Esse Nicolau, o nome Nicolau ele tem um significado muito funesto, né? Ele tem um significado muito ruim. O Nicolau, acaba que eu entrei no assunto, que eu só entrar daqui 2 domingos. Nicolau é um nome formado por Nike e Laos. Nike, o nome daquele tênis, significa vitória. Sabia dele? Nike, é uma palavra grega, significa vitória. Até o nome da minha mãe está feito dessa palavra Nike. É uma palavra grega. É Eunice. Exatamente. Eu é bom, Eunice é Nike, que é vitória. Então, boa vitória. O nome da minha mãe. E Laos é povo, em grego, né? Então, Nike Laos é vitória sobre o povo. De Laos vem laicos também. Vem laicos, o leigo, né? Então, significa, se você juntar os dois significados, Nike, vitória e Laos, povo, você tem aquele que exerce, aquele que impõe vitória contra o povo, ou aquele que domina o povo, ou aquele que constrange o povo, aquele que quer mandar no povo. É um opressor. Em última, finalizando o Nike com Laos, significa o opressor do povo. Então ele já tinha essa semente lá no coração dele. Só que por enquanto aqui ele ainda não tinha escorregado, né? E ele foi escolhido um dos presbíteros, um dos diáconos, Nicolau Prosélito de Antioquia. E isso foi meditando lá, eu fiquei pensando o seguinte, como é que esse Nicolau pode ter chegado a entrar no caminho que ele entrou depois, a um ponto de 60, 70 anos depois, quando Cristo cita ele lá nas cartas de Apocalipse, ele fala que odeia os nicolaítas. Odeia os nicolaítas. Quando você chega lá nas cartas de Apocalipse 2 e 3, por exemplo, Apocalipse 2, 6 fala: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Mas esse Nicolau que era diácono da igreja no início? Nós estamos aqui na igreja de Éfeso, a primeira fase da igreja. No início a igreja ainda tinha zelo, porque esse Nicolau, o que eu penso que passou na cabeça dele é o seguinte: os apóstolos não tinham
tempo, agenda para cuidar de duas coisas: ministrar a palavra e cuidar dos convertidos. Aí eles instituíram, eles delegaram autoridade aos diáconos. Diácono significa... O apóstolo é o pedreiro, o diácono é o ajudante de pedreiro. O pedreiro precisa de massa para chapiscar, o ajudante vai lá e mistura. Eles eram os serventes, os auxiliares. Diaconia significa isso, aquele que serve, aquele que presta serviço, aquele que auxilia. Isso na cabeça do Nicolau, provavelmente, gerou a seguinte ideia: então é necessário uma hierarquização. O que antes era para ser só uma coisa prática, né? Uma coisa para produzir fruto prático, despertou na cabeça dessa pessoa, o Nicolau, o conceito de hierarquia. Ele pensou: então agora não existem só apóstolos, agora existem apóstolos e diáconos. E tudo que se... Falar dentro da igreja é perigosíssimo, porque tudo que se fala traz... Eu vejo isso, o que eu falo aqui, às vezes eu falo uma coisa e depois o amante fala assim: aquilo que você falou, que como é que chama aqui? Alguém que falou isso aqui, sobre a família, sobre os filhos, porque o Rafa é o seu filho espiritual, né? Então você vem aqui. Eu falei: puxa, qualquer coisa que você fala, o pessoal escuta, pega. Você conta que estejam todos dormindo, como é o normal. Né? Esse é o nosso objetivo. Não presta atenção. Mas esse é o nosso objetivo, que as pessoas possam... Ouçam mesmo. Então ele ficou colocando essas opiniões dele, e isso, como tudo na igreja, em todos os segmentos humanos, gera seguidores. Gera simpatizantes. A Dilma tem simpatizantes, o Aécio tem simpatizantes, Satanás tem simpatizantes, Jesus Cristo tem simpatizantes. Tudo gera simpatia. Alguém que bate com uma opinião que você já tem pré-formada e que você nunca conseguiu condensá-la, né? Colocá-la de forma explícita em palavras, ou em doutrinas, ou em dogmas, ou em textos, ou em confissões de fé. E ele, ao emitir essas opiniões dele, que era necessário não só a criação do diaconato, como uma criação de uma hierarquização, né, uma hierarquia, para que a igreja funcionasse melhor, e isso trouxe simpatizantes, seguidores. Igual aconteceu com Ário, igual aconteceu com a heresia do docetismo, não falando só dentro do cristianismo, né, do docetismo, do arianismo e etc. Todas aquelas teorias que vão surgindo Cristo era só um fantasma na cruz, aí o docetismo, ou o Ário lá, ele não tinha a parte humana, só divino, não, só tinha divino, mas não tinha humana, tinha as duas, não tinha nenhuma. Mas esse que o testemunho de Jeová adotado parece doutrinariano. Com certeza, ela tem... Ela deixa um eco que avança pelo céu. Anula a divindade de Jesus Cristo. Sim, são heresias que foram condenadas por concílios ao longo do céu. Então, lá na igreja de Éfeso, que é a igreja nascente, a igreja não concordava com essas ideias do Nicolau e combatia. Por isso que Jesus falou: tem contudo que odeias as obras dos nicolaítas, que são seguidores de Nicolau, as quais eu também odeio. Mas passado 300, 400 anos, quando você chega lá na igreja de Éfeso, na igreja de Pérgamo, que a igreja de Éfeso é a igreja nascente, a igreja de Esmirna é a igreja perseguida e sofredora, foi perseguida por 200, 300 anos. Satanás viu que não tinha, quanto mais crente ele matava, mais crente brotava, aí ele falou: então eu vou converter também. Satanás converteu, Satanás virou cristão, né? Ele converteu através do líder dele lá na época, Constantino, e aí foi criada a igreja de Pérgamo, que significa um casamento que azeda, né? Eu até estava vendo outro dia um livro, O Divórcio Começa no Namoro. Então é o casamento pervertido. É a perversão que vem pelo casamento. Ou seja, quando a igreja se casou com o Estado, ela se perverteu. Ela se vendeu. Né? Aí, lá 300, 400 depois, o que antes era odiado lá na igreja de Éfeso, no versículo 15 de Apocalipse 2, fala: outrossim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina de Balaão. A doutrina dos nicolaítas. É que eu já estou pensando no Balaão, que é mais para frente. A doutrina dos nicolaítas, ou seja, o que antes era uma obra da carne, né, era um esforço humano
para fazer o serviço do Espírito Santo? A gente tem isso lá em Gálatas. Existe o fruto do Espírito e as obras da carne. O Nicolau, em vez de agir pelo Espírito Santo, por isso que eu vim falando aqui, sem mim nada podeis fazer, e tudo que fizerdes sem mim é nada, é lixo, é porcaria. O Nicolau, querendo fazer a obra do Espírito na igreja de Jesus Cristo pela própria força, ele obrou. Então lá no verso 6, 300 anos atrás na igreja nascente, é a obra dos Nicolaístas. Passam-se 300, 400 anos, lá no verso 15, aquilo que era só uma opinião, uma obra, um esforço, já virou doutrina. E já tinha gente sustentando. Vocês sabem em que isso desdobrou? Papa, cardeal, bispo, arcebispo, não sei o que, padre, coroinha e ralé. A coisa, com passado mais 17 séculos, virou esse monstro que está aí. Essa coisa absurdamente hierarquizada. Tudo fruto de uma opinião de um irmão enganado, ou um joio. Lá, eu acho que joio ele não era, não. Porque quando eles foram fazer a escolha, o verso falando, Atos 6,3 fala, mas irmãos, escolhei dentre vós homens de boa reputação, então ele tinha boa reputação, o que é forjável, E o segundo? mas cheio do Espírito já não é forjável, e de sabedoria. Né? Então, para agradar a toda a comunidade, elegeram esses homens aqui, cheios de sabedoria do Espírito Santo. Porque existe o joio, que é o fake, é o totalmente falsão mesmo. Talvez nem ele saiba que não é. Né? Talvez nem ele saiba que não é. É aquela pessoa que a mulher converte, os filhos convertem, aí ele nunca entendeu o evangelho, nunca nasceu de novo, mas ele começa a frequentar a igreja junto com a mulher e os filhos. Nasceu, E fica lá, dá dízimo, ele acha que já nasceu de novo e é muito moralão. O filho de crente que cresce dentro da igreja, os netos de Deus dentro da igreja, né? Já tem 20 gerações de protestantes, ele também está ali. Né? Mas existe o joio que nem nasce de novo, existe o trigo enganado, que é a pessoa que é nascida de novo, mas, e a Bíblia fala muito, adverte muito sobre a gente ter vigilância em cima disso, ele acaba entrando num caminho errado. Então, o nicolaísmo foi a semente da hierarquização da igreja, que começou a desabrochar fortemente quando a igreja casou com o instalando a igreja de Pérgamo, e que desceu lá nas profundezas de Satanás na igreja de Tiatira. Chegou um ponto que a igreja de Jesus Cristo está nadando lá nas fossas abissais do Oceano Pacífico do Satanás. Já ouviu falar das fossas abissais? Tem 5.000 quilômetros de profundidade. Não? É só, já nunca viram aqueles mapas dos oceanos, não? Quando você só vê o mapa dos fluxos de corrente de água que tem no mar, Que a as pressão fossas é tão abissais, grande que não onde chega tem no- os seres que eu acho assim, lindíssimos, que são aqueles peixes abissais, você já viu? Os caras têm lanterninha, assim. Que bonitinho, né? Eles moram lá na profundeza da profundeza. Já viu? São lindos. O design dele, eu acho assim, eu fico impressionado com a criatividade de dele. Deus. É aqueles vampiros, assim. É cego, porque não tem luz, não chega a luz a 5.000. Né? E eles têm aquelas antenas, eles têm uns meio vampiro. O design deles é fantástico, eu acho lindo. Eu tenho coleção de desenhos Não, de o mais peixes bonitinho é a abissais. luzinha, né? Deus É, a luzinha. Fantástico. O cara produz a própria eletricidade. Já deve ter visto. Então a igreja em Tiatira, ela foi mergulhar lá. Procurando Nemo, eu já vi. Ela foi mergulhar lá, nas profundezas de Satanás. E matou a igreja em Sardes. Até que Deus ressuscitou a igreja em Filadélfia. Mas Satanás contra-atacou e amornou a igreja, que é esse vômito que nós vivemos hoje em dia, né, para usar uma linguagem bíblica. Isso vai ser o nosso assunto do mal eclesiástico, que é mais grave do que o doutrinário, mais grave do que o mal moral, porque quem que é o cabeça da igreja? Cristo. Jesus Cristo. Então se tem Jesus Cristo até dá tempo para que se conserte o mal moral, pode até dar tempo para se
para que se retorne passando a doutrina, mas a questão da autoridade ele não abre mão. É aquele mesmo princípio lá do Velho Testamento que ele fala através de Isaías. A minha glória eu não dou para imagem e escultura de jeito nenhum. Eu não abro mão da minha glória, não abro mão, isso é intolerável. E a autoridade, o exercício de senhorio, né, que ele é o curios, né, e nós somos os dulos, os escravos, a autoridade, o exercício de autoridade sobre a igreja verdadeira e universal é absoluta de Cristo. Ele não tolera que outros usurpem a sua autoridade. Por isso que ele falou, ninguém na terra chameis de vosso pai, porque só tem um pai que está lá em cima. E a ninguém na terra chameis de vosso Cristo, porque só eu que sou Cristo. Quem mais já morreu na cruz aí? O João Paulo II morreu na cruz por nós? O alemão afinador, que rachou fora, esse outro argentino aí, bobão? Não, nenhum deles morreu na cruz por nós, só Cristo. Eu falei, então ninguém na terra você pode chamar de seu Cristo e seu pai, porque só tem um pai e um Cristo. Então isso é intolerável e inaceitável. Mas o nosso assunto aqui é o segundo mal que assola a igreja. O primeiro mal que assola a igreja é o mal moral. O segundo mal que assola a igreja é o mal doutrinário. E na semana passada a gente estava vendo a respeito da solenidade, da preeminência, da importância, da excelência da doutrina. As passagens das Escrituras que falam a respeito da sã. Porque quando eu estava falando só a doutrina aqui, ela me fez uma correçãozinha. É bom que você fale sã, porque doutrinas existem muitas. Doutrina significa ensino, né, no grego. Então, a sã doutrina, e qual que é a sã doutrina? É a doutrina de Jesus Cristo que foi transmitida aos apóstolos. Só o apóstolo tinha autoridade para confirmar ou rejeitar alguma inserção doutrinária, né, algum ensino para a igreja. E esse ensino já foi finalizado, porque todos os apóstolos já morreram. Você está sabendo de algum aí que está ali? O João ainda está lá em Patmos? A esperança deles era que João não morresse. Pois é, todos já morreram. Então não tem mais como se acrescentar ou se subtrair nada no ensino. Porque tudo que tinha a ser ensinado já foi ensinado. Agora o que acontece é que o Espírito Santo ilumina o que está revelado. Pode parecer bobo eu estar falando isso, mas tem gente que crê o contrário. Tem gente que crê que a revelação ainda não acabou. Que Deus ainda está escrevendo a vontade dele, que ele ainda está revelando a vontade dele. Quando alguém numa igreja pentecostal, que nada mais é do que uma extensão católica, né, é uma seita católica, ele fala assim, levanta na igreja e fala, assim diz o Senhor, tem gente pecando aqui. Pô, que difícil adivinhar isso, né? Ele está falando em nome de Deus falsamente. Ele é maldito. Você ia fazer alguma coisa? Hebreus 1, tendo outrora Deus falado de muitas maneiras. Agora ele fala pelo Filho, quem revela o Filho são as Escrituras. Então as passagens que falam a respeito da seriedade, da solenidade, da preeminência, da importância e da excelência da doutrina, são passagens fortes. Como por exemplo, 1 Timóteo 1,10, que os irmãos já podem abrir, que a gente viu semana passada. A ênfase de Hebreus 1, você pode olhar lá, tendo outrora falado pelos pais e pelos profetas, agora, pois, então já passou. Sim. Em Lucas 16, Jesus diz, os profetas e a lei duraram até João, agora vem o Evangelho. Não, isso para nós é ponto passivo. Isso dá problema é quando você vai conversar na rua. Agora, Deus permitiu o dom de profecia durante a igreja inicial, a igreja primitiva. Não, era necessário, né? Pelo fato de que a palavra de Deus estava sendo escrita. Sim. Mas Colossenses 3 fala que ia passar, assim como línguas passariam, mas o que não passa é o amor e a palavra que permanece. Então, quando a pessoa fala, eu sou profeta e profetiza, ele está trazendo maldição sobre si mesmo. E, se não cumprir aquilo que ele faz, de acordo com a palavra de Deus, ele tinha de ser levado à praça pública e a ser apedrejado até a morte. Mas essa parte eles não querem, não. Só quer a parte de status, né, pastor? Eu sou profeta. Como é que tem, dentro desse contexto aqui do 1 Coríntios 12, 13, 14, tem aquela questão do, quando vier o que é perfeito, o que é em parte vai cessar.
os defensores da teoria da existência de profecias e línguas dentro da igreja, nesse momento atual, usam esse texto, né? Quando, porém, vier o que é perfeito, o que em parte vai cessar, para afirmar que esse perfeito aqui é Jesus Cristo. Então, a profecia, as línguas, vão durar até a volta de Jesus, ou seja, até o final da dispensação da igreja. O único problema é que só faltou eles estudar um pouquinho o grego. Porque quando fala assim, quando vier o que é perfeito, esse artigo o, aqui não é... Tipo, porque no grego tem muita preposição e muito artigo. Só para fazer um... No português não tem jeito de comparar, porque a gente é pobre também, a gente só tem o masculino e o feminino. Né? Todos os pontos possíveis eu perdi na aula da Paula Scholar. Ela deu aula de inglês para nós, porque naquele livrinho que a gente estudou, verdinho, tinha uma lição lá que fala assim, it is a apple, it is a cadeira, it is a copo. E fica assim, é a maçã, é a água, é a mesa. Então eu colocava aqui, isto é uma maçã. Eu traduzia o it is an apple, né? Eu colocava lá. Eu achava sem sentido. Eu sabia que estava errado, mas eu colocava de propósito. Lá ela arriscava tudo e não me dava conta nenhuma. Eu falei, Carlos, não pode traduzir. A gente não tem. O alemão, ele chega aqui, ele fica doido, que fala assim, engraçado. Cadê a genitália feminina da mesa? Porque a mesa, eles não conseguem saber por que a mesa é mulher, não é homem. Por que o copo não é a copo ou mesa? Eles têm esse problema. Porque nós só temos dois artigos definidos. Um que define masculinidade e um que define feminilidade. O inglês não. O inglês tem o he, o she e o it. O masculino, o feminino e o abstrato, o objeto. Né? Como é que fala? O neutro. Né? O objeto. E no grego também tem o masculino, o feminino e o it. Tem o re, o te e o to. Entendeu? O artigo aqui nessa passagem de Coríntios é to, que seria o it. Então, quando vier o que é perfeito, não está falando de uma pessoa, está falando de algo. Então, você não pode interpretar que as línguas e o dom de profecia durar até a volta de Jesus Cristo no final da dispensação da igreja, porque esse artigo não pode estar se referindo a ele, porque senão seria ro e não to. E o que nós temos aqui é to. Então é algo. Esse algo é a completância da revelação, né? É a plenitude da revelação escrita. É isso que quer dizer no grego. Mas então o pessoal também não estuda, não. O pessoal, eles... Só porque o versículo está aqui, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Ele começa a malhar em cima do pãozinho francês. Na hora que ele está todo encharcado de suor, ele come. Não é? Porque é com o suor do rosto que você come o pão. Então tem que ser um pão molhado. É que o pessoal que não... Traduz de acordo... Não, isso é ridículo, não é? Temperado, né, Rebeca? É um exagero para ver se vocês entendem o grau de obtusidade de entendimento que rola por aí. E tem muita razão. Eu falei lá do adultera com a mulher do vizinho aí, né? Então, aquelas passagens que falam da importância da sã doutrina, da excelência da sã doutrina, da solenidade da sã... Eu não consigo entrar nesse assunto. Eu lembrei do negócio que você falou da mulher do vizinho. Tô rindo aqui. Pois é. O Cliff estava aí no dia também. E aquilo é verdade, está no YouTube aí. Eu procurei, eu vi isso, por isso que eu tô rindo. Pô, e a cara quadrada que o pastor fala? Não, na hora o repórter fala assim, mas não tem uma... Ele fica com a ligela toda, mano. Você lembra dessa história, pastor? É. Márcio não lembra, não. O pastor que ele traduziu o livro... Não, ele leu sem acento. No versículo de Oséias. Mas fala aí para Márcio aí. Ele leu lá no versículo, vai na mulher amada do teu amigo, adultera com ela. Falou, opa, então vou pegar a mulher do vizinho, o Espírito está me mandando. O pastor. Ele disse que tem uma revelação. Ele foi lá e falou com o marido da mulher e com a mulher, falou, o Espírito Santo me revelou aqui, pela palavra, que a gente tem que ficar. Aí o marido falou, mas falou, tá aqui umas Oséias. Então vai, né?
Aí o repórter, esse negócio repercutiu, né, que sempre repercute, e aí o repórter chegou lá e falou, mas baseado em que texto que você ficou com a esposa do seu vizinho aí, membro da sua igreja? Ah, tá aqui, Oséias 8:5, tá, não sei o quê. Aí o repórter diz assim, mas isso aqui não é um verbo não, isso é um substantivo, que tem um acento. A mulher adúltera, não é adultera. Eu falei, agora já foi. Agora já foi. Você vê a cara do pastor na hora. E ele pega a Bíblia de novo. Mas aconteceu mesmo, tava Tá no YouTube, eu vi, eu depois te mostro. Eu fiquei tipo assim. Pois é, não, pra você ver, depois eu falo. Eu pensei que era piada. Ele ficou Depois assim, eu uso essa ilustração aqui do pão molhado, você sim, mas Eu não realmente aceito. tem gente que ensina a Bíblia sem saber o que é que está ensinando. Não entende. Depois eu mostro o vídeo. Não a cara entende. do pastor é melhor, ele pega a Bíblia e fica olhando assim, sem acreditar no negócio que ele. Por que eu não vi isso aqui, gente? Mas eu não vou nem ficar citando, mas tem muitos exemplos de tosqueza. Mas isso é falta de compreensão, que lê é o falta de negócio entendimento. aqui só porque está escrito. Porque, Isso aí também mataram os portugueses, cara. pois é, mas sabe como é que se estuda a palavra? Pelo método gramático histórico. Você tem que entender de gramática e tem que entender de história. Se você não entende de gramática e de história, você teve uma vida que não te permitiu acesso ao ensino, conte com os mestres que Deus deu para a igreja, que estão aí vocacionados e habilitados por Deus para estudar, para te E explicar. não, desculpa, porque os apóstolos, Pedro, tudo eram homens iletrados. Eles não foram isso, eles não sabiam nem escrever nem nada, Isaac. Não, e outra coisa, que Mas com o tempo eles aprenderam. Claro, um pouquinho. claro. isso só demonstra a falta de... Eu era um comunhão com o analfabeta, Espírito hoje eu sei Santo. ler e escrever. Mas o Paulo era letradíssimo. Não, isso só demonstra realmente aquela falta de submissão com o Espírito Santo, porque jamais Deus ia dar uma ordem dessa. Mesmo a pessoa está lendo, não está indo, não, vou orar e pedir a Deus para me dar discernimento, porque isso não é o certo. Já Vou buscar aconselhamento em cima desse Vou me versículo. aconselhar, vou procurar entender melhor. Mesmo que ele tivesse lido errado, o Espírito Santo é superior a essa questão gramática ali, para ele ter um convencimento. Então, realmente, Porque a assim, própria consciência dele ia chatear ele, falando, eu não estou achando isso legal. nesse sentido. Mas ele fez, Sem e contar pelo que vocês falaram, ele fez seguro e estava fazendo a coisa certa. ele estava convicto, né? Então vamos lá, 1 Timóteo 1,10, que nós já lemos semana Ou passada. talvez ele já estava de olho há muito tempo, né? Ela aproveitou alguém. Porque Tiago fala que quando alguém cai em tentação, ele cai porque ele já tinha uma já cobiça tinha no uma coração. semente ali Ninguém é plantada. burro assim, não. Conhece a palavra de Deus e usa tudo. Também acho. Esse é um mínimo. Não. Igual o vizinho. Mas não fala cada um, Como quando alguém é mulher, tentado, ele é tentado mais pelo qual interior que do que pelo exterior. Essa pergunta Por que eu acho que muito? da massa. Não, Não era muito bonita, mano. Como é que ele escolheu qual que seria? Porque tantos vizinhos que ele tem. ele já tava Vamos de olho. procurar uma vizinha tava de olho na se mulher, encaixa no meu Mas tinha que ser alguém que ia acreditar na Bíblia O também, marido né? dela é bom também. Tinha que ser alguém da É, igreja. outro Era que alguém deu, ele da entendeu. congregação dele. Já tinha uma cobiça no coração. Tiago, no capítulo 1, fala isso. Eu já queria a mulher do cara que tem. Ele ama de Davi. Mas voltando ao assunto, a solenidade da doutrina, da sã doutrina. Quando a gente vai em 1 Timóteo 1,10, que eu até já no finalzinho aqui eu li o contexto que vem desde o capítulo, versículo 3, Timóteo 1, de 3 a 10, ele fala, a lei é promulgada, verso 9 e 10, para quem é justo, e não para transgressores. Onde você tá? 1 Timóteo 1, 9 e 10. O contexto começa desde o versículo 3, que a gente já leu na semana passada. Passagens onde a gente percebe a importância, a solenidade, a preeminência, né? O zelo que tem que se ter com a doutrina. Isso é falado repetidamente nas Escrituras. A doutrina é o mais importante de tudo. Né? Aí ele cita, 8, sabemos, porém, que a lei é boa. Existe, nas Escrituras existe lei, lei, lei e lei. Né? A lei que está sendo, também existe fé, fé, fé e fé. Tem a fé salvadora, tem a fé doutrina, tem a fé natural, tem N fés. Quando fala o fim da lei é N Cristo, fés.
muitas fés. O fim da lei é Cristo, não está falando da lei que é rege. Essa lei aí é a lei mosaica. Mas essa lei aqui, Depois você tira essa. essa lei aqui do versículo 8 de 1 Timóteo está falando do ensino de Deus. Alemanha. Está falando do ensino de Deus. Está falando do ensino. Está falando do ensino. A lei aqui é o ensino. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Que não foi o caso lá do Oséias. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, o que mata o pai que mata a mãe, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, pérjuros, e para tudo quanto se opõe a essa doutrina. Pérjuros, Ela sabe bem o que é pérjuros. É o que mente oficialmente. É o que fala assim, mas os seus ministros estão roubando aí, estão praticando mensalão. Ele mente publicamente, ele perjura. Exatamente, eu vi essa palavra no Facebook. Mas o Petrolão aí assumiu 10 bilhões, a Dilma fala, não sabia nada, não. Entendeu? Isso é o perjúrio. É uma mentira pública. Eu vi no Facebook alguém falando sobre isso. É mentira oficial. Com relação a essa pessoa. A pessoa vai lá, coloca a mão. É endossada. Coloca uma mão sobre o Alcorão e outra sobre a Bíblia, juro dizer verdade, não é verdade. E aí ele vai e mente na cara do juiz, na cara da sociedade e na cara da lei. Ele jurou em cima, né, falou o que eu vou falar aqui, eu insisto que vai ser a mais absoluta verdade. E mente. A gente vê isso em todas as CPIs. Só gente mentindo. Pô, tem uns que são mais honestos e falam assim, eu me recuso a responder essa pergunta. Pelo menos é mais honesto. Tem muitos que ficam... São 70 perguntas, todas elas, eu me reservo o direito de não responder essa questão. Isso aconteceu recentemente. Isso é legal aqui? É permitido. Se o juiz tem de dar essa... Igual esse que vai depois agora semana na CPI do Pedro Mista. O juiz já falou que ele pode ficar calado se ele quiser. Você movimenta toda a máquina. Deu um pedido, o juiz não autorizou. Você movimenta toda a máquina, a Polícia Federal para investigar, para prender, para auditar, para investigar. Todo um circo é montado, todos os juristas, todos do Supremo, toda a nação representada por seus deputados e senadores, para chegar lá o cara te fazer palhaço. Não vou falar nada não. Eu acho isso bem ridículo. Pode fazer isso? Pode. Porque lá nos Estados Unidos eu estava lendo sobre um processo, a mulher fez isso e foi para a prisão. Não pode fazer isso. É porque tem as duas coisas. Por exemplo, quando já está comprovado o crime, a pessoa pode até ficar calada, mas ela vai ser condenada do mesmo jeito. Não necessariamente. Não. Se tiver... Aqui no Brasil não necessariamente. Já estava tudo comprovado e ela só não queria falar. Ela não falou, mas já estava comprovado o crime, então ela vai ser condenada. Não, mas neste caso é uma testemunha. Pois é. Não é a pessoa... Não é o réu. Ela recusou e foi para a prisão, porque ela tem duas crianças. Que às vezes são muitos chamados que não estão presos. E ele chega lá e fala, não vou falar nada, não. Aí isso pode... Não, aqui não acontece nada. Vai preso lá nos Estados Unidos. Não, quer um exemplo? Testemunha não é obrigada a falar. Você quer um exemplo, Elaine? Que aqui no Brasil... O criminoso é obrigado, para ele não falar, ele tem que fazer um pedido judicial. O criminoso. Agora, as testemunhas não são obrigadas. Mas aqui mesmo o réu se recusa... Agora, quando ele for convocado pelo juiz e aceitar aí, e depois chegar lá e falar que não quer falar, aí sim... O juiz dá hora que Elaine, na hora. Mas aqui no Brasil mesmo o réu perjura e não acontece nada. Por exemplo, um exemplo foi o Paulo Salim Maluf, que é um ladrão reconhecido nacionalmente. Isso é fato, né? Já foi provado. Descobriram contas dele na Suíça com bilhões de dólares depositados no nome dele. Eles falaram, ô seu Salim, chamaram ele lá no julgamento lá em São Paulo. Ele foi governador de São Paulo, do estado mais rico do país. E foi candidato a presidente da República em 1985. Ele perdeu para o Tancredo Neves, o avô do que vai ser eleito hoje. Ele falou assim, ô seu Salim, nós achamos aqui 11 bilhões de dólares numa conta sua, né? No paraíso fiscal e tributário lá de Caimã, lá na Suíça. Como é que o senhor explica esse dinheiro?
Não, esse dinheiro não é meu, não. Pô, mas tá na sua conta, tem a sua assinatura. Eu falei, essa assinatura não é minha, não. Tem seu CPF. Essa assinatura não é sua, não. Eles chamaram os melhores grafologistas Mostraram ao do vivo. mundo. O grafologista é o cara que autentica. 3 grafologistas, os melhores do planeta, falaram assim, ó, indubitavelmente essa assinatura é do Paulo Salim Maluf, então esse dinheiro é dele. Chamaram ele lá de novo e falou, ó, falaram que essa assinatura é sua. Ele falou assim, não é minha. Ah, tudo bem, então, desculpa aí. E ficou por isso mesmo. E o dinheiro dele tá lá. Ficou por isso mesmo. Uau. Tudo falou que era ele, mas ele falou, não fui eu. Eu sou inocente. Mas então, beleza. Cara Então, de desculpa pau, né? aí gastar Você seu tem- tempo de chamar você tem aí. muito Nós cara vamos de pau. bloquear essa conta e resgatar esse dinheiro. Mas não tem jeito. Repatriar esse dinheiro. Porque no exterior só se... Mas aí Já que não é seu, é um meu. pérdio. Mas independente de ser esses pérdios, esses assassinos de mãe e pai, coisa e tal, tudo isso não é tão grave quanto se opor ou ser contrário, é o que a palavra fala, é o que vai contra a doutrina. Deus ensina isso, eu vou inventar uma mentira que contraria isso e introduzir na igreja. É o que Jesus... Isso é o gravíssimo. Foi Jesus Primeiro Cristo, foi Timóteo Apocalipse, 10. foi Apocalipse, está escrito que ai daquele que vai aumentar um tio, Tá em Apocalipse. ou acrescentar ou tirar. Apocalipse, né? Em 1 Timóteo, lá no finalzinho, no último capítulo, 1 Timóteo 4,13, nós estamos falando da importância e solenidade da palavra, diz o seguinte: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao doutrinamento, ao ensino. Ele está instruindo Timóteo. Até a minha chegada, aplica-te. Aplicar é persistir no grego, insistir. Fazer segunda, fazer terça, fazer quarta, fazer quinta, fazer sexta, fazer sábado, fazer domingo, em janeiro, fevereiro, março, abril, persistir, não desistir nunca de ler publicamente as escrituras, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Leitura pública, tem até um comentáriozinho aqui embaixo. Fazer leitura pública da doutrina, exortar utilizando a doutrina e doutrinar, né? Fazer uso da sã doutrina para instrução. Isso é o que Paulo está sugerindo ao Timóteo para que ele faça. Já no 16, um pouquinho mais embaixo, ele fala, ó, e você toma cuidado, hein? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Aqui não está falando de salvação da alma, é de salvação situacional. É ela que te socorre na hora do problema. Então nós precisamos estar atentos à sã doutrina. Abandoná-la é tão grave quanto matar o pai ou a mãe. Cara, e aqueles grupos, aquelas igrejas que aceitam doutrinas diferentes, por falta de conhecimento, né? Acabam... Já chega um momento que Deus toma uma atitude, né? Até o próprio diabo... Ele falou, deixa crescer até... tá. que eu arranco depois. E também o que acontece? O diabo toma muito proveito disso, que ele semeia e depois o alvo dele é a divisão. Ele acaba... Claro, sempre. Nós vamos até falar um pouquinho disso a partir do próximo versículo. 1 Timóteo 6, 3 e 4 diz o seguinte: ó, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina segundo o exercício da fé que se baseia na obra consumada, não é esse o significado de piedade, pastor Pedro? O exercício da fé em cima da obra consumada, a prática da liberdade, é enfatuado. Enfatuado significa soberbo, cheio de si mesmo. É o Zé Dirceu, né? Vaidoso, arrogante. Lá o Zé Pepino lá também. É preso, ele vai levantando a mão assim, né? Igual o Lenin, quando ele fazia lá nos discursos dele. Eu resisto, eu sou mais do que vocês aí. Eu vi uma vez uma repórter, uma questão dessas de CPI, coisa e tal, eu e a Lulu ficamos assim, pasmo. O repórter interpelou o senador que estava sendo, né, escrutinado lá pela CPI, e ele saiu da CPI assim, indignado, nervoso. E a repórter chegou, o microfone na boca dele e falou: senador fulano, o que o senhor diz a respeito das acusações? Eu falei, eu acho absurdo. Eu acho absurdo. Eu crio as leis, eu não estou sujeito às leis.
Eu não estou sujeito. Ai, Eu acho meu absurdo eu ser julgado. Pô, essas pessoas realmente são sem noção. Cadê? O estado de espírito, o enfatuado, é isso. São obtusos. A pessoa é tão soberba, tão cheia de si, tão vaidosa, tão arrogante, que ela se sente ofendida de ter os seus erros investigados. Nossa. É um estado mental mesmo. A pessoa não discerne a realidade. Não tem. É um problema mental. É um problema. E tem pastor assim. O problema é quando ele está dentro da igreja. Que ele está falando aqui em Timóteo. Se alguém ensina outra doutrina que não está de acordo com a sã, ele é um desses aí, um enfatuado. Ele nada entende. Ele nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras que nascem de inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Tem pessoas, eu conheço, pessoas que falam assim, vou montar uma igreja para ganhar dinheiro em cima dos trouxas. Vou montar meu negócio, né? Literalmente, falam literalmente desse jeito e fazem. Eu conheço, eu já vi. Eu também conheço. A pessoa nem é nascida de novo. Fala, ou ao invés de traficar, vender maconha, ao invés de roubar banco, eu vou roubar crente trouxa. Eles têm essa mania de querer fazer tudo certinho. Eu vou lá, manipulo umas palavras, falo uma meia dúzia de coisa bonita. Na Igreja Universal, por exemplo, e tem milhões de seguidores. Tem milhões de seguidores. Ou seja, de nada vale. Já acabou aí? Acabou, passou. De nada vale você se vangloriar de possuir um dom ou ostentar qualquer coisa. Pô, gente, o nosso parâmetro de avaliação é seguro. Eu estava conversando isso com o Rafa Dias. Parece muito confuso esse assunto que nós estamos tocando de joio, de trigo, de falsas doutrinas, de demônios, ensinos de demônios, de falsos líderes. É complicado e confuso, mas fica fácil quando você não vai neles. Deixa eles virem aqui, ó. Bate aqui. Esse aqui é o padrão. É simples, por mais emotivo que seja. Igual o Carlos já conversou esse assunto comigo milhões de vezes. Ô Carlos, eu ouvi no rádio o rapaz falando tal coisa, e ele curou, e ele fez mesmo, e ele falou tal coisa. Eu falei, o Carlos, vamos aqui. Tá de acordo? Ótimo. São. Não tá, por mais bacana, por mais popular que o cara seja, tá contra a doutrina. E a doutrina é simples, é um padrão. Você encaixou, não encaixou, por mais que pareça que seja, não é. Outro dia foi dia 18, foi sábado retrasado. Tinha um outdoor desses colado na traseira do ônibus. Aquele rapaz do chapéu teve aqui na Praça da Estação. Com a bispa. Nós vamos ver aqui sobre o que as Escrituras falam sobre aqueles que a si mesmos se intitulam apóstolos e não são. São malditos. O pessoal acha eles uma bênção, não, pastor, bênção, poderoso, mas o cara é um brasinha. Conhece o brasinha? Aqui é demoninho. Vermelhinho. Em inglês é aquele nome. É um agente do inferno. Aí tinha um outdoor assim, sábado 18, Praça da Estação, e ele lá com o chapéu dele, né? Assim, grande manifestação de fé, poder e milagres. Do apóstolo fulano de tal de tal. Assim mesmo se intitula apóstolo, mas não são. Aí o Rafa e eu depois olhamos o vídeo sobre isso que aconteceu. Aí ele tá lá assim, com o ponto. Hein? Oi? Mais uma cadeira de roda foi abandonada aí? Mais uma! Opa! Já inteiramos 50 cadeiras de rodas abandonadas que eles não vão precisar mais. O cara fez um show mesmo. Né? O cara demonstrou poder. Né? Fez milagres. Se é que aquilo não foi comprado, né? Como às vezes acontece. Então, por mais que ele ostente poder, milagre, não sei o que, se não se enquadra na sã doutrina, é lixo. Não serve para nada. Podemos orar? Podemos. Semana que vem a gente continua, dá continuidade nesse assunto. A doutrina e a violência contra a doutrina que vai acontecer no final dos tempos, que é o nosso momento agora. O pessoal nem vai aguentar ouvir mais. Vai ter coceira.